Fala pessoal, tudo bem? Eu vi que havia algumas pessoas com dúvidas sobre as classificações dos status dos personagens, né? Quando chamar um personagem por T1, T2, T3 e assim por diante. Lembrando que esse T vem da palavra tier, que se eu não me engano significa algo como nível. Sempre que alguém pergunta quando começa o tier 2, 3, enfim, rola a maior dúvida, né? E as pessoas, cada uma responde uma coisa, né? Umas falam que começa a partir de um certo status e outra de outro. Só que nunca parece bater exatamente uma informação com a outra, né? Aí por isso, pensando nisso, eu resolvi criar essa tabelinha simples e sugerir que fosse medida dessa maneira a classificação dos status. Lembrando que isso é apenas uma sugestão que pode ser refinada, né? Caso alguém se proponha a melhorar essa ideia. Mas eu acredito sinceramente que a partir dessa tabelinha aí, já dá pra gente ficar bastante ciente, assim, do que, né? Quando a gente tá falando de tier 1, 2 e assim por diante. Vale ressaltar que esses parâmetros utilizados aqui nessa tabela que fiz vieram do conhecimento geral do povo, né? Como se fosse uma espécie de consenso. Claro que sabemos que tem classes que têm maiores vantagens sobre outras. Portanto, às vezes você pode até comparar dois chars T2, né? Um com o outro, enfim, e mesmo que os status sejam bem parecidos, né? Até, ainda assim vai ter uma classe que é praticamente imparável, ou enfim, tem uma vantagem muito grande sobre outra, né? Eu dou o exemplo do WB, né? O WB, mesmo sendo T2, com esse status aí que eu vou mostrar aí na tela, ele pode ser capaz até de tancar um T1 com uma relativa facilidade até, entendeu? Se a pessoa tiver ali uma boa dominância ali dos recursos e tudo mais, consegue tancar um T1, mesmo sendo T2, né? Por conta dessas vantagens da classe. Porque acho que todo mundo sabe que o WB é a classe de longe mais roubada para PVP, né? Tem recurso infinito de tanque, tem um dano alto, né, por cada hit, tem exílio, tem controles, enfim. No exemplo do EP, um EP full com T2, que pegasse aí 500 nível def e 150 nível ataque, em tese seria considerado tier 2. Porém, para quem está habituado com os PVPs, sabe que um EP, nessas condições, mesmo muitos T1s realmente fortes, teriam muita dificuldade para derrubar esse EP, né? O PW é assim mesmo, como um MMORPG, é difícil medir a eficiência de cada jogador quando enfrentam classes diferentes das suas. Um PVP realmente justo seria entre dois chars da mesma classe, né, de status parecidos. Daí sim, daria pra gente saber qual dos dois players realmente dominava o jogo ali com a sua classe. Porque assim eles estariam numa disputa de igual para igual, né? Mas voltando aqui para o assunto da classificação de status, eu acredito que se a gente tomasse aqui como base esses valores, a gente poderia organizar uns PVPs mais equilibrados, né? Sem que um dos lados esteja em ampla vantagem. Afinal, a graça do jogo é vencer um PVP bem disputado. Quando a diferença é muito grande, o PVP acaba perdendo sentido, né? Porque meio que vira um massacre. Então, a partir dessa tabelinha aqui, acredito que dá pra gente se situar aí mais ou menos, né? Onde é que fica o T1, T2, T3. O que, que você vai fazer? Você vai pegar o seu nível de ataque e vai somar com o seu nível def. E vai ver onde que ele se encaixa aqui mais ou menos. Passa de 800, vai de 600 até 799, 400 até 599, né? Nível maior, passou de 40 mais, 20 mais, 10 mais. Lembrando, né, mais uma vez aqui, isso aqui não significa que seja estritamente isso daqui, porque às vezes um personagem vai ter o status enorme aqui, né, em questão de soma de def e ataque, mas vai ter 20 níveis maior, entendeu? E 8k de X, um exemplo. Ah, então quer dizer que ele não é T1? Não, na minha concepção ele continua sendo T1, entendeu? Passou disso daqui, entendeu? Então não pense como se fosse algo engessado, não, entendeu? Algumas coisas podem variar, né? Às vezes o cara tem aqui, sei lá, tem esse status aqui, mas tem, sei lá, 70 nível maior. Pra mim ele seria considerado um T1, entendeu? Apesar de pegar esses status aqui. Então isso daqui é só mais ou menos para ter um parâmetro, né? Assim a gente consegue aí organizar uns PVPzinhos melhores. Então, tipo assim, vamos organizar um PVP T4, mais ou menos. Então o pessoal sabe que se pegar mais ou menos daqui, ó, pra cá, dá pra brincar um PVP, entendeu? Do T3 até o T5. O ideal, logicamente, seria que os personagens pegassem esses status aqui, né? Mas se passar um pouquinho de espírito, ou cair um pouquinho o nível ataque e tal, contanto que esteja, né, mais ou menos aqui próximo, né, do valor, né? T5, T3, T2 e por aí, assim por diante. Por exemplo, o meu, eu considero o meu um T2.
por conta aqui dos status dele, né? Ó, 42 de nível maior e tal. Deixa eu ver aqui os bebês celestiais. Tá aqui. Ó, os meus ainda não estão bem upados. Esse daqui tá quase pegando o nível 70. Entendeu? Enfim, eu acredito que isso daqui já dá pra ter um bom parâmetro já, né? O pessoal organizar aí uns PVPs maneiros. Porque eu tô vendo que tá rolando uns PVPzinhos maneiros aí. O pessoal do nível T3, T4 e até T2 também, às vezes estão brincando uns PVPs bem interessantes aí. Porque não adianta você pegar um personagem T1 e ir num PVP de T3, por exemplo, sair matando todo mundo. Tipo, não é, a graça do jogo é a disputa, entendeu? É você ficar naquele PVP ali, demorado ali, enfim. E vai se divertindo enquanto isso. Então é isso aí, galera. Qualquer sugestão que tiverem aí de melhorar esses valores aqui, né, fiquem à vontade, pode utilizar aí. Né, se criarem uma tabela aí mais detalhada e tal, mas eu acredito que partindo daqui já dá pra organizar uma brincadeira legal já. Já dá pra ter uma noção aí. Então, se alguém tiver aí dúvida do que é o T1, T2, T3, mostra essa tabelinha aí, tá bom? E assim tira a dúvida do pessoal aí. E aí na hora que você chamar o pessoal, eu quero um X1 com um T2. Aí a pessoa tem em mente que o status dela deve estar próximo disso daqui, né? Algum T4 aí a fim de brincar um PVP? Tal, pronto. O pessoal já tem em mente que o status dela tem que estar próximo disso daqui, ó. Né? Entre um ponto e outro. E é isso aí. Falou então, galera. Um abraço aí.